Nós estamos conversando, né, em Atos dos Apóstolos e vamos continuar assim, né, porque esse mês é o mês do aniversário da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Dia 26 nós temos um encontro lá em Avaré, até eu vou anunciar depois no final do culto. Os irmãos estiverem dispostos aí, nós vamos também estar vendo a possibilidade de um ônibus. A Ana vai nos passar segunda-feira sobre o ônibus. E se não, nós, dependendo do número, nós vamos fazer uma caravana aqui com alguns carros, né? Nós vamos estar falando hoje sobre o pensamento de Paulo sobre servir a Deus. Servir a Deus. O texto para a nossa meditação se encontra lá em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós falamos sobre vida transformada olhando para o apóstolo Paulo. E agora vamos, já que ele teve sua vida transformada, ele começou a servir a Deus de forma impetuosa. E eu quero que os irmãos sintam isso e que a igreja viva isso e celebre isso na vida, servir a Deus, né? Como esse homem serviu. Colocar a vida à disposição do Senhor como esse homem colocou. Atos 20, do 18 ao 21, diz assim: E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, a Tua palavra é lida e nós queremos que o Senhor, como já oramos nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos ensine a viver e a servir conforme o Senhor ensinou o apóstolo Paulo a servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor ensinou muito bem o apóstolo Paulo a servir e o Senhor disse, né, para Ananias: vai, porque esse é um vaso escolhido e eu vou ensiná-lo, né? Como é importante, como é gostoso, como é bom sofrer por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. É claro que quando nós falamos assim sobre sofrer por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, muitas pessoas vão dizer: então eu não quero. Eu quero um evangelho que me manifeste a graça de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus em Cristo Jesus, né? Mas, amados irmãos, a vida cristã não é assim. A vida cristã é uma vida de batalha. Nós ensinamos as crianças durante esses dias aqui, e hoje pela manhã também meditamos, né? Que a vida cristã não é um passeio pelo parque. A vida cristã não é uma vida só de alegrias, de gozo, né? De prazeres. A vida cristã é uma vida de batalha. O nosso inimigo é o arqui-inimigo da igreja, é Satanás, e ele é terrível. E ele quer combater, ele quer destruir a igreja de Cristo Jesus. Portanto, se você é cristão, se você faz parte da igreja, eu gostaria que você pudesse olhar com esses olhos para a sua vida, como fazendo parte da igreja, e sabendo que você vive numa luta constante. E essa luta será durante todos os dias da sua vida. E Jesus não te enganou. Porque ele disse: olha, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus não te enganou, de forma nenhuma. Ele também não enganou a Paulo. Paulo perseguiu a igreja. E quando ele chamou Paulo, ele falou: vou mostrar para ele como é importante sofrer por amor ao Evangelho. As perseguições que ele provocou, as perseguições que ele aprovou, as perseguições que ele fez, será feito na vida dele. E Paulo se tornou o grande apóstolo dos gentios, o grande apóstolo da igreja. E aquilo que ele vive, aquilo que ele provocou na vida das pessoas, ele passou a viver. Mas ele cuidou, ele encorajou a igreja, o povo de Deus, tanto judeu quanto gentio. E hoje nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo como é que nós devemos servir, amados irmãos. Lá no verso 19, nós já lemos, né? Ele diz assim: fiz
o trabalho do Senhor, na versão atualizada, servindo ao Senhor. Veja, a primeira coisa que Paulo destaca sobre o seu trabalho, né, que ele fez esse trabalho, foi de servir ao Senhor. Ele tinha convicção que ele estava servindo ao Senhor. Né? Então, eu estou a serviço do reino. Eu estou a serviço do Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. À primeira vista, parece simples, né? Está servindo ao Senhor. Está servindo a Deus. É uma coisa muito simples, vir aqui na frente, tocar, louvar o Senhor. É muito simples ir à igreja, é muito simples falar que a gente vai comentar e falar do Evangelho aí fora. É muito simples assumir um ministério na vida da igreja, né? É muito fácil, mas, amados irmãos, não é. Pensemos aqui um instante sobre servir. O que é servir para você? O que vem à sua mente quando eu digo, como o apóstolo Paulo aqui, que ele está servindo ao reino de Deus? O que você imagina que seja para você quando você diz, eu estou servindo no reino de Deus? Servir é fazer o que te mandam fazer. Isto olhando para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que a palavra do Senhor nosso Deus nos ordena. Como igreja, nós somos uma organização. Como igreja, nós somos uma instituição. Como igreja, nós temos uma liderança. Como igreja, nós temos aqueles que estão à frente. Então, Paulo está falando aqui também sobre essa questão de obediência àqueles que estão à frente. Fazer aquilo que nos é ordenado a fazer. Fazer, né, aquilo que nos foi encarregado para fazer. Cumprir a ordem do Senhor, o nosso Deus. Isso é servir. Servir é agradável? Não é agradável. Estar sob as ordens de outras pessoas é a coisa mais horrível que existe para o ser humano. Quem é que gosta de ser mandado? Ninguém gosta de ser mandado. Mas aí eu gosto de ser servo. Fala a verdade, você gosta mesmo? Deixa eu fazer um teste com você. Fulano, faz isso. Isso eu não gosto, eu não quero, pastor. Eu quero ser isto. Eu quero fazer aquilo. Por quê? Nós dizemos que gostamos de servir e que queremos servir, mas queremos servir daquilo que nós queremos servir. O apóstolo Paulo nos ensina aqui, amados irmãos, que servir é obedecer à vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Isso nos traz à memória algumas coisas que nós vamos meditar naquilo que Paulo colocou aqui, né? A ideia de humildade, obediência, submissão, conformidade, respeito e temor a Deus. E a pergunta que eu gostaria que nós pudéssemos responder para cada um de nós nesta noite é a seguinte, né? O que significa servir ao Senhor no entendimento do apóstolo Paulo? Não no seu entendimento, não no meu entendimento, mas no entendimento do apóstolo Paulo. O que significou para ele fazer o trabalho do Senhor? E se você está na igreja, se você faz parte da igreja, o que significa para você, para cada um de nós, servir ao Senhor? No texto do versículo 19, ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade. Então, servir ao Senhor significa ter humildade. Fiz o trabalho do Senhor com humildade. Paulo tinha tudo para ser alguém muito orgulhoso, para se posicionar sempre como aquele que tinha todo o conhecimento que ele tinha, todos os títulos que ele possuía, mas quando ele se tornou servo de Cristo Jesus, ele mesmo disse: eu abdiquei de tudo aquilo que eu possuía. Eu abdiquei de tudo isso. Todo esse passado me é como estrume, como lixo, para que eu pudesse viver pela graça de Cristo Jesus.
Humildade, amados irmãos, para com Deus. Primeiro, humildade para com Deus. É a postura, né, de quem sempre se vê sem importância nenhuma, né? É humildade em primeiro lugar. Esse sentimento em relação a Deus, de que eu não sou nada. Eu sou um miserável pecador, necessitado da graça e do amor de Deus. Que eu não tenho direito a nada. O fato de eu estar aqui na igreja, o fato de eu servir ao Senhor aqui na igreja, é graça de Deus, porque eu não merecia estar aqui. Eu nem deveria estar aqui pela vida que eu tenho, pela vida que eu possuo, né? Mas Deus, pela sua graça, me deu esta oportunidade de servi-lo. E servi-lo de forma como Ele quer que eu o sirva. Sabendo que é a vontade dEle que vai sempre prevalecer, e eu vou sempre estar grato a Deus pela maneira como Ele conduz a minha vida, porque é maravilhoso servir ao Senhor. É muito bom servir ao Senhor. Humildade, amados irmãos, é um espírito totalmente entregue e submisso à vontade do Senhor, que é o nosso mestre por excelência, né? E nós somos como a argila, como o barro na mão do oleiro, e ele trabalha as nossas vidas, e nós, às vezes até gememos, mas dizemos: Senhor, como o Senhor nos ensinou, seja feita a sua vontade. E eu estou feliz pelo fato do Senhor me tratar como o Senhor me trata, né? Cuidar como o Senhor me cuida. Eu estou agradecido, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Mas às vezes nós dizemos que o Senhor é bom, mas não aceitamos a nossa situação. Não aceitamos nossa situação familiar, não aceitamos nossa situação financeira, não aceitamos nossa situação na igreja, não aceitamos nossa situação no emprego, não aceitamos nossa situação porque nós temos que obedecer ordens. Não gosto do que eu faço. Então, como você pode dizer que você tem humildade e ama servir ao Senhor, se você não é alegre naquilo que o Senhor e onde o Senhor te colocou? Você não está no lugar errado. Você não está na família errada. Você está com atitudes erradas, com pensamentos errados. Porque Deus colocou você onde Ele te colocou, e você está na situação em que você está, porque Ele está tratando da sua vida, porque Ele tem um propósito na sua vida, porque Ele te resgatou da morte, do pecado e do inferno, para fazer de você alguém que serve ao Senhor, que é submisso ao Senhor, que é servo verdadeiramente pronto para servir ao Senhor. E também, amados irmãos, humildade em relação ao próximo. Significa sentir, né, a dor que o nosso próximo passa, que o nosso próximo tem. É humildade não no sentido de deixar ser pisado, de deixar ser zombado, né, de deixar ser maltratado, né? Mas é humildade no sentido de que nós precisamos olhar para o próximo e dizer o seguinte: olha, ele precisa de Jesus, porque ele precisa ter o seu coração transformado, porque não é possível que alguém, né, tenha um coração como esse coração. É humildade, amados irmãos, no sentido de que nós precisamos levar o Evangelho de Cristo Jesus e ser insistente com o Evangelho de Cristo Jesus e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, sabendo que tem muitos que estão se perdendo, porque eu deixei de falar, porque você deixou de anunciar, porque você deixou de proclamar. Humildade, amados irmãos, que se encontra lá em Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15. Paulo diz assim: sou devedor, sinto grande obrigação, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele se sente devedor. É a humildade do seu coração diante do Senhor. Eu tenho que proclamar o Evangelho. Eu preciso proclamar esse Evangelho. É humildade, amados irmãos, nesse sentido,
de compreender que a responsabilidade é minha, é sua, é nossa, de proclamar o Evangelho. E que as pessoas vão ouvir o Evangelho através de cada um de nós. Porque essa foi a ordem que o Senhor nos deu. Humildade, amados irmãos. Em Filipenses 2, 13 e 4, ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Não somente, né, os meus interesses, mas também o interesse dos outros. É necessário ter humildade para compreender que existe o interesse dos outros também. Que os outros estão passando e têm necessidade. E eu preciso auxiliar na necessidade do outro. Eu preciso estar do lado para auxiliar o meu próximo, o meu irmão. Humildade também, amados irmãos, somente de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o nosso padrão é Cristo Jesus. Ele se entregou lá na cruz do Calvário de forma humilde, como sendo filho de Deus. Ele nunca rogou para ele esse título. Ele nunca quis se colocar nessa posição. Quando lhe perguntaram e disseram: você é? Ele disse: ó, tu dizes. Em humildade, se colocando como servo do Senhor, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele serviu ao Pai em obediência. Acha que foi fácil também para Jesus obedecer? Não foi fácil. Mas pela humildade que estava no seu coração, ele obedeceu. Se submeteu à vontade do Pai. Ele orou até: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, senão que eu beba. Mas quantas vezes nós não queremos permitir a nós mesmos ouvir a voz de alguém que está no comando dizer algo para nós? Como nós não queremos ouvir a voz do Senhor nos dizendo aquilo que nós não queremos ouvir. Mas nós não temos humildade para dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Então, amados irmãos, primeiro ponto aqui: para servir ao Senhor é preciso servir em humildade. Não dizer, né? Não dizer: eu sou humilde. Quem diz assim, eu sou humilde, você tem que tomar cuidado, né? Porque humildade não se fala a respeito dela. Se age, se demonstra, se vive em humildade, né? E devemos fazer tudo sem lamento, sem reclamação, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Em segundo lugar, Paulo diz que ele serviu ao Senhor com lágrimas. Pastor, humildade e agora lágrimas? Já chego, já tenho problema demais, já choro demais pelos meus problemas em particular. Agora eu vou ter que chorar pela igreja, vou ter que chorar pelas pessoas da igreja, eu vou ter que chorar por aqueles que estão perdidos aí. Paulo diz assim: fiz o trabalho do Senhor com humildade e com muitas lágrimas. Você pode imaginar o que é isso? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você chorou? E por que você chorou? Jeremias foi o profeta chorão, chamado profeta chorão. Mas é porque ele lamentava de muitas coisas. E Paulo é o apóstolo chorão. Porque ele chorava. Mas não pelo mesmo motivo que Jeremias chorava. Jeremias chorava, lamentava por aquilo que estava acontecendo. Paulo não, ele chorava por amor àqueles que
estavam se perdendo. Ele chorava por causa da igreja de Cristo que estava sofrendo. As nossas lágrimas, amados irmãos, elas podem escorrer do nosso rosto por várias causas, né? Pode ser físico, pode ser perda dolorosa de alguém, pode ser frustração, raiva, pode ser chorar também de alegria, né? Contrariedade, amor não correspondido, tristeza profunda, né? Mas não era nada disso que Paulo fala aqui a respeito do servir ao Senhor e chorar. Lá no capítulo 20, o verso 31, ele vai dizer, amados irmãos, durante 3 anos que ele esteve em Efésios, dia e noite, ele nunca deixou de aconselhar aqueles irmãos com lágrimas. Então, nesse caso, parece que as suas lágrimas foram, né, de intenso anseio pela fé e santidade dos Efésios. Ele chorava, ele clamava, ele buscava pela fé e pelas santidades dos de Éfeso. Chorar para que a igreja se torne uma igreja santa. Parece, amados irmãos, nós vamos concluir que servir ao Senhor significa realmente nos envolver com o Evangelho de Cristo Jesus, compreender a necessidade da igreja de Cristo, de nos expor para cumprirmos as necessidades da igreja de Cristo. Portanto, essa segunda marca do serviço, né? Que é sofrer, chorar, né? Paulo recomenda aqui para os presbíteros, diáconos, né? Liderança da igreja, que eles devem se envolver realmente com as pessoas, envolver nessa luta pela fé, pela esperança, pelo amor, pela verdade, pela santidade de Deus em Cristo Jesus. E chorar pelos irmãos que são desobedientes, chorar pelos irmãos que abandonam a fé, chorar pelos irmãos inconstantes, chorar pelos irmãos faltosos, chorar pelos irmãos que abandonam a fé. Não é choro de tristeza ou de amargura, mas é o choro pela vida das pessoas, pelas almas que estão se perdendo. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 28 e 29, Paulo diz assim: além disso tudo, trabalho árduo de dedicação a açoites, né? Isso tudo que ele está dizendo é trabalho árduo, dedicação a açoites, golpes de varas, né? Apedrejamentos, naufrágios à deriva do mar, jornadas longas, perigos com rios, estradas, cidades, desertos e convívio com falsos irmãos, noites e dias sem dormir, fome, sede, frio. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Paulo está dizendo que eu chore, mas que a fraqueza eu abandone, não me entristeça, não me angustie, né? Você tem chorado na presença do Senhor? Por que motivo você tem chorado na presença do Senhor, o nosso Deus? Se você não tem chorado, eu quero perguntar para você, por que você não tem chorado? Está tudo bem para você em relação à igreja? Está tudo bem para você em relação ao mundo? Está tudo bem para você em relação à sua vida? Nada tem lhe incomodado? Paulo disse que ele chorava por causa da igreja. Talvez você precise se envolver mais com a igreja para que você possa sentir o que ela está passando, o que a noiva de Cristo está passando no mundo, no Brasil, em Agudos. Nós precisamos ser 100%, amados irmãos, cristãos. Às vezes nós somos só cristãos na nossa fé, é só a fé que conta. Os meus sentimentos não contam, porque eu não coloco eles à disposição do reino de Deus. Eu não tenho nenhum sentimento em relação à igreja.
Às vezes eu passo aqui na frente e nem olho para ela, o templo. Às vezes passa a semana e eu não sinto vontade de ir à igreja. Às vezes passa a semana, não sinto vontade de ler a palavra. Às vezes passa a semana e eu não sinto nem saudade do meu irmão, com o qual eu me encontro no domingo à noite. Paulo nos desafia a ser essa igreja, que não é um encontro de pessoas da mesma fé, que não é um encontro de pessoas que pensam da mesma forma, mas é uma igreja que é corpo. E quando alguém está sofrendo, ela sofre junto. E em terceiro e último lugar, Paulo diz que para você, não sei o que vai acontecer com você depois disso, né? Você vai continuar crente ou você vai ficar na igreja, você vai querer ir embora da igreja, né? Eu falei primeiro sobre humildade. Falei em segundo lugar sobre você ter realmente coragem de chorar pela igreja, né? Nós devemos servir ao Senhor, né? Com todo o nosso ser, corpo, alma, força e espírito. Né? Então está envolvido as emoções. Você não se emociona pela igreja? Paulo está dizendo que ele se emociona muito pela igreja. Servir ao Senhor é se emocionar pela situação da igreja, por aquilo que a igreja está passando. E isso nos envolve, amados irmãos, no nosso dia a dia, no nosso viver, né? Nós vamos à igreja, às vezes não vemos as pessoas na igreja, mas também não perguntamos que elas não estão na igreja. Não? E não estamos tão preocupados, né, com aquilo que está acontecendo com as pessoas. E não choramos por elas, no sentido não de ir agradar pessoas, porque se você vier na igreja para ser agradado, é bom você não vir à igreja. Né? A igreja não é lugar de agradar ninguém. Igreja é lugar de vir para servir ao Senhor. É lugar de vir para estar na presença do Senhor nosso Deus. É lugar de pagar o preço por servir ao Senhor nosso Deus. E o preço às vezes é alto. É ser humilde. É realmente chorar pela igreja. E em terceiro lugar, amados irmãos, servir o Senhor significa passar por provações. Se você não quiser passar por provação, então olha, é melhor se afastar da igreja. Bom, às vezes você vai se afastar realmente, porque você já está passando provações, então você acha melhor se afastar da igreja. E é exatamente isso. Porque Paulo nos ensina aqui, amados irmãos, e ele fala com todas as letras, né? Que ele serviu ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. Pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aí ele vem sobre provações. Só que ele está falando sobre a igreja, né? Mas você pode se colocar nessas provações no seu dia a dia, na família, no trabalho, onde você estiver. Entendendo que este mundo é um mundo de provação para aqueles que estão em Cristo. E só serão aprovados aqueles que forem fiéis até o fim. Esses receberão a coroa da vida eterna. Servir ao Senhor, amados irmãos, significa humildade, significa lágrimas, significa provações. E ele diz, eu fiz o trabalho do Senhor com humildade, com lágrimas, e suportei provações, intrigas dos judeus. Pense um pouco comigo. Por que Paulo fez os presbíteros se recordarem das provações pelas quais ele passou? Por que será que ele está dizendo, olha, lembre-se que eu passei por provações e que você foi provocado pelos judeus? A resposta, amados irmãos, é que os presbíteros também teriam de passar pelos mesmos tipos de provações que o apóstolo Paulo passou. Não era só privilégio dele, era privilégio de todos os presbíteros, da liderança da igreja. Então, quando nós temos alguém, né, que é presbítero da igreja, ore por ele. Você conhece alguém que é pastor? Ore por ele. Porque certamente a luta dessa pessoa no dia a dia, ali à frente, não é fácil.
Considere esta palavra de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Se não haverá ressurreição dos mortos, de que adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Vou ler novamente. Se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Paulo está dizendo que foi muito difícil essa luta contra aqueles monstros. O verso 29 a 31 do capítulo 20, ele diz assim: sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho, até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas a cada um de vocês. Paulo diz, amados irmãos, aqui, que ele teve de lutar contra feras lá em Éfeso. E diz aqui para os presbíteros, que eles teriam de lutar contra os lobos ferozes que surgiriam no meio, dentro, na vida. A verdade é a mesma, tanto de um quanto para o outro. E para nós também, porque Jesus também nos alertou a respeito das mesmas coisas. Que nós precisamos de lutar, que nós vamos passar por provações. Mateus 10,16. Ouçam, eu vos envio como ovelhas em meio de lobos, portanto sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Foi assim e é assim que nós somos enviados, amados irmãos. E o mundo milita realmente contra a igreja por causa do inimigo. E a nossa luta, que não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, no nosso dia a dia, elas acontecem. E o que Paulo está dizendo é que às vezes a nossa luta acontece dentro de nós mesmos, dentro da própria igreja. Como acontece dentro da própria família. Versículo de número 29, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A igreja está sob ataque. Ataque externo e ataque interno. Ele diz, olha, vocês precisam ser muito espertos. Porque nós estamos passando por isso. E vamos passar por isso. 1 João 2, 18 e 19, João diz assim: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do mesmo meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. E eu quero concluir lá em Judas, no versículo 12 e no versículo de número 13. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que não se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos. Como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão.
É a palavra do Senhor nosso Deus dizendo: vocês que foram chamados, permaneçam fiéis, porque a nossa luta, ela é constante. A sua luta na fé será constante, na vida da igreja será constante. E Jesus disse que seria assim. Lá em João 12, 25, 26, diz: quem ama a sua vida neste mundo perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai o honrará quem me servir. Eu concluo aqui, nesta noite, a palavra de Paulo, amados irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, sobre servir ao Senhor. E eu gostaria que você se posicionasse, olhando para essa palavra e vendo a sua vida no serviço e na obra do Senhor, o nosso Deus. Primeiro, por que motivo você tem feito a obra do Senhor? Por que motivo você tem se envolvido com a obra do Senhor? É porque você gosta de ter um lugar para você ir, para estar? É porque você quer participar de grupo, de uma comunidade, para desenvolver algumas atividades? Ou é porque você teve um encontro com Jesus Cristo e você foi desafiado a entregar a sua vida a Ele e compor esse corpo glorioso que é a igreja? Como foi o desafio do apóstolo Paulo? Nós falamos semana passada dessa transformação, dessa mudança, né? De vida, de prioridade, de tudo na vida. E aí depois que você teve esse encontro com Jesus, e Jesus chamou você para servir a Ele na vida da sua igreja, e você está aqui porque você é alguém que foi chamado. Você está certo de que o Senhor te chamou para servir na igreja dele. E que a partir desse dia você morreu para você mesmo. Você deixou de existir para você mesmo, porque você passou a viver para Cristo Jesus. E hoje, vive como o apóstolo Paulo. Paga o preço. Serve ao Senhor com humildade. É para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu não apareço. Eu sou nada. É a glória, é para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Faço para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Faço com humildade, submisso à vontade do Senhor. Humildade significa não se ver importante aos olhos de quem quer que seja, mas considerar os outros superior a si mesmo e dizer: Senhor, é para a glória do teu nome. Servos não precisam de convite para trabalhar, porque eles trabalham na obra do Senhor. Servos não precisam de confete, porque a glória e a honra é para o Senhor nosso Deus. Servos de Deus não precisam de elogios, porque eles reconhecem que a glória é para o Senhor nosso Deus. Nós servimos simplesmente pelo prazer de servir ao Senhor. Amém? Servir com lágrimas, de orar pela igreja. Tenha coragem de abrir o seu coração, de olhar para você como igreja, de olhar para a igreja como ela está vivendo, né? E dizer: Senhor, isso entristece o meu coração. Isso entristece o meu coração. Tem muitas pessoas necessitando da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Tem muitas pessoas necessitando de conversão. E eu não tenho feito nada. Você precisa se envolver em oração com a igreja, com lágrimas, com pessoas,
intercedendo, orando, buscando, clamando. Porque tem muitos que estão do nosso lado, fazem parte da nossa vida, e que estão indo para o inferno. Mas nós já nos acostumamos com aquilo. Deixamos. Não se acostume com o mal. Não se acostume com aquele que está se perdendo. Continue de joelhos dobrados, orando, clamando, buscando. Chore. Chore. Tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida? Clame, busque, chore. Tem alguma coisa que precisa ser mudada na vida da igreja? Clame, busque, chame, clame, chore. Na presença do Senhor, nosso Deus. Em terceiro lugar, não tem como igreja de Cristo não passarmos por provações neste mundo. Eu sinto muito. Se você está passando por provações e não está aceitando, é tempo de você abandonar o barco então. Porque eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Não vai melhorar para aqueles que servem ao Senhor. Não vai melhorar para aqueles que obedecem à vontade do Senhor nosso Deus. Olhe para a nossa sociedade. Olhe para aquilo que o Brasil está vivendo hoje. Mas parece que tudo está acontecendo, mas nós vivemos nosso mundinho e não nos importamos com aquilo que está acontecendo. Ore. Clame, chore, lute, porque não será fácil a nossa vida como igreja, como Jesus já disse desde o início. Mas não negocie por nada o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a palavra que diz, olha, não são pessoas que você tem que agradar. Não são homens que você tem que agradar. Você precisa agradar ao Senhor. Não negocie. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória. Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite em que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Palavra, Senhor, meu Deus, que nos anima. Palavra, Senhor, que nos fortalece, Senhor. Palavra, Senhor, meu Deus, que nos leva, Deus, a revisar a nossa vida, Senhor, no que diz respeito, a Deus, ao servir ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a alinhar a nossa vida, Senhor, com a vida do apóstolo Paulo, Senhor meu Deus. Ajuda-nos, Deus, a alinhar a nossa vida, Senhor, com aquilo que o Senhor quer que nós estejamos alinhando, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, e a nossa vida seja colocada sempre, Senhor, mais e mais à disposição do Senhor, Pai. Que, ó Deus, o nosso trabalho não seja, Senhor meu Deus, o nosso trabalho, Senhor, mas seja, ó Deus, o trabalho de um servo Teu, Senhor meu Deus, que milita ali no dia a dia, Senhor. Que a nossa família, Senhor, não seja, ó Deus, a nossa família, Senhor, mas seja, ó Deus, em primeiro lugar, a sua família, Pai. E ela vai se submeter ao seu querer e à sua vontade, Pai. E ela vai ser colocada, ó Deus, no Teu altar, Senhor. E nós vamos lutar, Senhor, para que ela permaneça no Teu altar, Senhor, para que ela sirva ao Senhor, Pai, em espírito e em verdade, Senhor, para que, ó Deus, nenhum deles se percam, mas todos sejam alcançados pela Sua graça, pelo Seu amor e pela Sua misericórdia, Senhor. Para que, ó Deus, o nosso viver, nosso dia a dia, Senhor, não seja, ó Deus, aleatoriamente, Senhor, não seja, ó Deus, segundo, ó Deus, os nossos entendimentos, segundo, ó Deus, a nossa agenda, mas seja, ó Deus, segundo a Sua agenda, Pai amado. Que seja feito, Deus, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, toca, ó Deus, os nossos corações, Senhor, toca, ó Deus, através do Seu Santo Espírito nas nossas vidas, Senhor, porque Ele diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai, e nós queremos sentir os Teus gemidos, Pai, queremos sentir, ó Deus, a Tua intercessão através do Seu Santo Espírito, e queremos, Deus, nos quebrantar, Senhor, ó Deus, e queremos, ó Deus, estar pronto, Senhor, para fazer, ó Deus, a Sua vontade, Senhor, enfrentando, Senhor, todas as provações do dia a dia, Senhor,
sabendo que não é da pessoa, que não são as pessoas, mas que é o inimigo que tem, Senhor, meu Deus, ó Pai, usado pessoas, Senhor, que o inimigo tem feito a obra dele por intermédio das pessoas, Senhor, e que a nós, Senhor, meu Deus, cabe o batalhar, o orar, o clamar, Senhor, e o colocar diante do teu altar, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, Senhor, a sua igreja, Senhor, para que, Deus, ela possa ser santa, para que, Deus, ela possa ser una, para que ela possa ser, ó Deus, a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, e não a igreja, Senhor, meu Deus, que nós queremos, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, pedindo, ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos, Senhor, meu Deus, ó Pai, o servir, ó Deus, com humildade, Senhor, o servir, ó Deus, ó Pai Todo-Poderoso, Senhor, com as nossas lágrimas, Senhor, que elas sejam conhecidas do teu altar, Pai, e o servir, ó Deus, ao Senhor, Pai amado, sabendo, ó Deus, que as provações estão aí, e que nós a enfrentaremos, Senhor, em nome de Jesus, que nós não desistiremos, Pai, que nós não vacilaremos, Senhor, que nós não, Senhor meu Deus, ó Pai, retrocederemos, porque o Senhor é o nosso Deus e que está conosco, e nós somos, ó Deus, o seu povo, e nós somos, ó Deus, a sua igreja, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, Senhor, para a glória tua, Pai, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.